Salve família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E rapaziada, seguinte, temos muitas notícias para falar. Comentei para vocês ontem que eu ia gravar 2 vídeos para vocês e infelizmente houve um imprevisto, ou seja, eu estou há 2 dias sem passar notícias gerais, apenas passei sobre a situação do Soteldo e Lucas Ribeiro. Inclusive temos notícias nada legais sobre Soteldo, rapaziada. Infelizmente o jogador não vai vir. Já já eu falo mais sobre isso, fechou? Bom, vamos falar sobre Pablo, Vitor Bueno, sobre zagueiros. O São Paulo está procurando vários zagueiros e vários nomes estão em pauta. Quais são as verdades, quais são as mentiras? Também vamos falar sobre Soteldo. E então, bora começar, rapaziada. Já vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando. Esse vídeo vai ser bem rápido não, bem longo. E eu tenho que passar as informações bem rápido. Infelizmente não vai ter como dar minhas opiniões, beleza? Então, bora começar. Bom, antes de mais nada, eu quero falar sobre o Pablo, rapaziada. A notícia mais quente da semana aí, fechou? Ele recebeu a proposta do Santos e do Atlético Paranaense, porém o jogador preferiu o Atlético Paranaense. E sim, o jogador pensa em voltar para lá. Porém, as negociações estão diferentes. Quando o Santos teve interesse no Pablo, o São Paulo enviou uma proposta diferente com a atual que mandou para o Atlético Paranaense. Vou explicar os detalhes. Bom, a negociação foi o seguinte. Depois dessa negociação com o Atlético e soube que o Pablo prefere o Atlético Paranaense, o Santos já saiu dessa negociação. Esfriou as negociações entre Santos e Pablo, tá? Era por empréstimo e tinha uma opção, era por empréstimo, mas também tinha a negociação em aberto na contratação, tá bom? A do Santos. A do Atlético Paranaense é o mesmo caso, tá? É por empréstimo, mas tem chance de opção de compra. Por quê? Porque o jogador quer rescindir com o São Paulo. Já já eu falo sobre a proposta que ele deu na mesa do Júlio Casares e a decisão está pelo Júlio Casares. Mas antes eu vou falar a proposta do Santos, a proposta do Atlético Paranaense e as contrapropostas do São Paulo a cada time. Eu falo aqui, o São Paulo aceitava dividir o salário com o Santos e o empréstimo ou contratação, sem nenhum valor incluso. Por exemplo, não ia mandar dinheiro o Santos pra gente. Esse empréstimo viria só a divisão do salário, tá? E a torcida do Santos não quis e Pablo não quis também, prefere o Atlético Paranaense. Já no lado do Atlético Paranaense, o São Paulo não quer nem dividir o salário. O São Paulo quer acrescentar um valor de 2,5 milhões apenas por empréstimo e a torcida do Atlético Paranaense apoia e o Pablo quer. Porém, o Atlético Paranaense não gosta da proposta, pois é diferente da proposta que teve pelo Santos, entendeu? O clube vê que tem uma diferença injusta por ter nenhum motivo. Então o Atlético Paranaense pensa sim em querer a mesma proposta que o São Paulo mandou para o Santos, tá? Então vai ser uma proposta, vai ser umas negociações bem complicadas, mas eu tô bem esperançoso de que saia. Eu falei a mesma coisa sobre o Soteldo, né? E ele não vai vir, mas vamos ver. Já já eu falo mais sobre essa proposta que o Pablo mandou para rescisão do contrato, tá? E essa fonte, rapaziada, é do Marcelo Baceggio, um jornalista bem importante aí no futebol, tá? O Pablo e o Atlético Paranaense estão perto de negociar, sem o São Paulo na história. Por exemplo, em questão de salário, em questão de querer. O Pablo quer, o Atlético Paranaense quer, entendeu? Então não vai ser muito difícil ambos aceitarem essa proposta. O único problema é o São Paulo. O São Paulo quer um valor diferente, o Atlético Paranaense quer outro. Eu, na minha opinião, liberaria esse cara por empréstimo. Talvez ele possa voltar ao futebol que ele tinha no próprio Atlético e jogar bem. E aí quando voltar a se destacar no São Paulo também. Mas o São Paulo precisa de dinheiro e o salário do jogador não é nada barato, tá? Desculpa o barulho, é do dia a dia, todo mundo sabe, quem assiste todos os vídeos, tá? Negociações com o São Paulo estão difíceis, como eu acabei de falar para vocês.
E o Pablo oferece um acordo, rapaziada. O Pablo oferece um acordo, abre mão de 2 anos pelo São Paulo, 2022 e 2023, tá? E exige um pagamento do salário do... Exige um salário atrasado, os salários atrasados, ou dívidas atrasadas com o jogador, com o Pablo, de 2020 e 2021, ou seja, o São Paulo está devendo o Pablo e o Pablo quer esse dinheiro para a rescisão do contrato. O Pablo quer apenas isso, não quer nem um valor para receber com a rescisão, e sim o valor atrasado dos pagamentos que não rolou em 2020 e 2021. Assim, o Pablo, eu, sinceramente, que cara gente boa, porque assim, ele só quer, é a obrigação dele, tipo, é a obrigação dele querer o que o São Paulo deve pra ele, mas não é a obrigação dele pedir um valor a mais para receber por conta da rescisão, sabe? E isso, pra mim, o Pablo tá muito certo de pedir esse salário atrasado, é a obrigação dele pedir, é o salário dele, é o valor que ele era pra ter ganho, entendeu? E o cara foi muito humilde de não pedir um valor a mais pra rescisão. Então, eu acho que assim, ele é um jogador que não foi bem no São Paulo, mas é uma pessoa de um bom caráter, tá? De um bom caráter. Ele quer voltar para o Atlético Paranaense, tá, rapaziada? Ele quer voltar, então por isso que ele enviou a proposta de rescisão. Se ele não quisesse voltar, ele nem mandava essa proposta, né? Bom, isso é sobre o Pablo. As fontes sobre... Cara, sinceramente, eu não vou nem falar as fontes porque teve muitas fontes mesmo. Então, Gabriel Sá, GE, André Pilhal, muitos, tá? Então, bora mudar de assunto porque o vídeo eu não quero que fique longo e tem muito conteúdo ainda, rapaziada. Hoje, por incrível que pareça, tem 3 folhas, normalmente é 2, tá? Loucura. Vamos falar sobre o Vitor Bueno. Eu vou resumir, tá, rapaziada? Porque não vai pra frente essa negociação também. Também não, né? A do Paulo pode acontecer, mas eu tô dando um exemplo do Soteldo. O Vitor Bueno recebeu a proposta de um clube japonês não revelado, ele não quis. Do Ceará, ele também não quis. E o São Paulo ofereceu... Calma aí. E do Botafogo. E o jogador também não quis. E o São Paulo ofereceu o jogador para o Santos. O Santos analisou, porém a torcida não gostou. Logo, o Santos não avançou com as negociações. Então, Vitor Bueno vai ficar, rapaziada. Infelizmente, não vai ter escapatória. Ele vai ficar mais uma temporadinha aí. Ou vai sair no meio do ano, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. E também, rapaziada, sinceramente, o São Paulo deve dever o Vitor Bueno também. Então o jogador não quer sair com esse valor perdido aí, entendeu? Vai ser complicado. A fonte é a TNT Sports, tá? Negociações esfriam, qualquer tipo de negociação com o Vitor Bueno esfriou. Desses nomes citados, desses clubes citados, tá? Bom, eu vou falar sobre notícia boa agora, né? Vamos falar sobre notícia boa? David Neres é vendido e o São Paulo ganha 2,5 milhões com isso, tá? O jogador foi vendido pro pro Shakhtar Donetsk e da Ucrânia, tá? Da Ucrânia, se eu não me engano, Shakhtar Donetsk. E o São Paulo vai ganhar 2,5 milhões. O jogador foi vendido por 90 milhões, tá? E 90 milhões de reais. E com isso o São Paulo ganha por caridade lá, a regra que tem. O São Paulo ganha 2,5 milhões, tá? A fonte é o GE. A fonte é o GE e é oficial já no Shakhtar, né? Ele já tá lá, tá bom? O que eu tenho mais para falar para vocês? O público, rapaziada, o governo de São Paulo decidiu colocar um limite novamente por conta da pandemia, da gripe que tá tendo, e agora tá no máximo 70% do estádio, tá? Ou seja, se o Morumbi tem 66 mil, vai ter tipo, sei lá, vamos parar para pensar aqui, 40 mil, tá? 40 mil aí vai ser o máximo que poderemos ter no Paulistão por enquanto. Ainda pode ter uma renovação aí da regra, tá? Vamos ver se aumentar mais os números ou diminuir, beleza? Bom, a fonte também é o GE. E o Oswaldo, rapaziada, o Oswaldo falou em uma entrevista que pretende e torce para voltar para o São Paulo. O jogador que estava em 2012 no título da Sul-Americana. Eu acho que ele estava, se eu não me engano, quase certeza que ele estava.
quer voltar pro São Paulo. E a minha opinião é o seguinte, é bem simples também, tá? Eu acho que ele não tem mais futebol pro São Paulo, entendeu? E a posição que ele tá é o ponta. Nicão tá na ponta e a outra ponta ele pode ser que iria caber, né? Por conta do Soteldo não vir mais. Mas eu acho que ele não seria titular mesmo assim, entendeu? Eu preferia muito mais o Bruno Rodrigues, que foi emprestado, do que ele. Não concordam comigo? E essa é a minha opinião, tá bom? E sobre o Lucas Alário, rapaziada, esse jogador tá em pauta lá no Palmeiras. E tava tendo rumores que o São Paulo queria dar um chapéu e contratar ele. Só que, rapaziada, não dá, me desculpa, mas não dá. Ele é um zagueiro muito caro, ele é do Bayer Leverkusen. Ele é um jogador com valor muito alto e assim, o Palmeiras que está interessado e é para ser titular. O São Paulo não precisa de zagueiro titular, ele quer um zagueiro reserva. Não faria sentido o São Paulo gastar uma grana e ainda um salário tão alto para um zagueiro que assim iria ser titular, sendo que a nossa zaga titular está até que boa, né? O São Paulo pretende um zagueiro reserva. E falando nisso, a fonte é o SPFC, tá? E falando nisso, o Bruno Viana também teve em pauta o nome na diretoria do São Paulo. O São Paulo põe nome em pauta e a minha opinião é o seguinte: entre Bruno Viana e Bruno Alves, eu prefiro muito o Bruno Alves. Muito Bruno Alves, eu prefiro muito o Beraldo. Por que vai gastar dinheiro, entendeu? Manteria então o Bruno Alves. Não tô falando questão de futebol, rapaziada. Eu não sei quem que é melhor, Bruno Viana ou Bruno Alves. Não sei, não dá pra comparar assim, entendeu? Mas se o salário for menor, o Bruno Viana que o salário for menor, eu até entendo. Mas se for o salário da mesma quantia, ambos têm a mesma idade e, tipo, eu prefiro mais o Bruno Alves, que tinha um carinho enorme pela torcida, a torcida amava ele amava a torcida. Aí vai vir um Bruno Viana com a mesma idade, o mesmo valor. Tipo, por que eu imagino o mesmo valor? Porque ele é um jogador com um nome bastante conhecido. Ele não vai vir barato igual o Lucas Ribeiro ia vir, entendeu? Então eu acho que não é necessário ele vir. Eu ainda confio no Beraldo, ainda confio em outros jogadores, mas no Bruno Viana eu não sei se vale esse investimento aí, tá ok? Bom, a fonte é o Gabriel Sá sobre o Bruno Viana, tá bom? Agora, rapaziada, eu vou falar por fim a situação do Soteldo e encerrar esse papo sobre o Soteldo finalmente aqui no canal e já vou dar minha opinião. O São Paulo demorou muito essa negociação e o São Paulo e o Soteldo estavam demorando muito essa negociação e eu já tava de saco cheio já. Eu não quero mais o Soteldo aqui. Chegou um ponto que eu não quero mais esse cara aqui, porque o cara não vem. Fica enrolando, pede mais valor, Toronto não aceita tal coisa, que confusão, então não vem, se não quer vir, não vem, entendeu? Uma enrolação, aí ele vem pro clube, não é esse jogador tão grande que ele tá querendo se fazer, então não vem, entendeu? Então não vem. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, falou: não temos mais negociações com o Soteldo, e temos um plano. Ele não falou isso, mas o São Paulo tem plano. Calma, ficou meio confuso, né? Ele falou: não temos mais negociações com o Soteldo. Fecha aspas, tá? Ele não tem mais. O São Paulo não tem mais negociação com o Soteldo, mas tem um plano B e um plano C. Isso não foi ele que falou, tá? Fontes como Gabriel Sá, João Pedro Sgarbi, tá? Não foi o Júlio Casares que falou plano B e plano C. Tem grandes chances sim do São Paulo começar a temporada sem esse ponta, sem um cara camisa 10 na ponta. Nem precisa ser um camisa 10, mas um ponta com um grande nome, tá? Tem chance sim. Enfim, essas foram as notícias. Esse vídeo é o único vídeo do dia, tá? Não temos mais notícias. Tentei passar de uma forma mais rápida possível para vocês e zerar as informações. Pra quem quiser sobre copinha, rapaziada, eu vou fazer o seguinte pra vocês, mano. Vai no Boteco do Barolo, o nome. Boteco com K. É do Barolo Vídeos também esse canal e é muito legal. Ele assiste todos os jogos. Infelizmente eu não tô conseguindo assistir todos os jogos. Ontem eu assisti o jogo, mas eu assisti quando já tava no 2-0. Então eu não posso falar muita coisa. O que eu posso falar pra vocês é que o Caio está me surpreendendo. Eu vi um jogo inteiro, acho que foi o segundo jogo do São Paulo na fase de grupos, e eu não achei nada interessante o Caio.
E teve 2 últimos jogos aí que o cara fez 2 gols, fez mais um gol ontem, então ele tá muito bem. Vi a parte do jogo, ele jogou bem também. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, depende do jogo, né? Depende do jogo, o jogador joga bem. Esses jogadores com a idade meio abaixo, né? 17, ele tem 17 anos, mas 17, 18, esses jogadores vão desequilibrar muito, vão descer, subir, não vão ficar no meio termo esses jogadores, entendeu? Falta experiências para esses jogadores, então é normal acontecer isso. E eu assisti um jogo que não estava num belo dia o Caio, entendeu? Então, por isso eu falei aquilo no vídeo, tanto que eu até falei, possa ser que seja só esse jogo, e realmente foi, né? Teve 2 jogos aí que o cara se destacou. Vamos aguardar, vamos ver, vamos esperar clubes maiores, né? Tem chance da gente pegar o Vasco aí nas eliminatórias, e o Vasco tá muito bem. Vamos aguardar. Fechou, rapaziada? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva, assim vai estar fortalecendo demais o canal, fechou? Então é isso, valeu, até a próxima. Fui!